Olá, galera, tudo bem? Como combinado, vamos iniciar a nossa live sobre exercício físico, prescrição de exercício físico e saúde, tá bom? Estamos de volta com nossa live, conforme combinamos, conforme vocês votaram, conforme vocês escolheram, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exercício e saúde, tá bom? Sejam todos bem-vindos, né? Boa noite, Anderson, sejam todos bem-vindos. Convidem os amigos de vocês. Sei que muita gente agora está afogado, né? Devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. E em virtude disso aí, né, a gente vai aproveitar para ver se a gente consegue ter um número maior de pessoas que podem adquirir esse conhecimento e de repente conseguir auxiliar, né, todos aqueles profissionais que militam na área da saúde, tá bom? Principalmente nós da educação física. O objetivo desse bate-papo hoje é poder fornecer para vocês, né, informações valiosas. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar a nossa conversa sobre o conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Em décadas atrás ela estabelecia saúde como um bem-estar físico, ou melhor, como uma ausência de doença, mais recentemente como um bem-estar físico e um bem-estar social, né? E mais recentemente ela ampliou esse conceito. Saúde seria um bem-estar físico, social, emocional, psicológico e espiritual. Então, se nós pegarmos esse conceito da OMS, nós poderíamos dizer que todos nós estamos doentes, não é isso? Mas estamos diante de uma pandemia em que vários setores foram atingidos. Dentre esses setores, né? Seja bem-vindo, Moniquele, né? Seja bem-vinda. Então, vários setores, né, eles foram fechados, dentre eles academias. E eu acho, ao meu ver, que essas pessoas não devem ficar sem se exercitar. Eu acho que nós vivemos num mundo tecnológico, onde existem N ferramentas para manter essas pessoas se exercitando dentro de casa, né? E cabe a nós, profissionais da educação física, contribuir para a saúde e qualidade de vida nesse momento, inclusive com atividades recreacionais e ocupacionais. Eu tenho postado aqui no Instagram, né, nas nossas redes sociais, algumas atividades que eu tenho feito aqui em casa, né, servindo como ideia para os colegas de profissão, para os leigos. Mas nós, professores, podemos intervir nisso aí, tá bom? Quando a gente fala em exercício e saúde, a gente está falando diferente de resultados estéticos. Estamos falando diferente de resultados que objetivam a hipertrofia, que objetivam a definição muscular. Nós estamos falando do exercício para promoção de saúde e qualidade de vida, e sendo assim, ele tem uma pequena diferença, não só em termos de avaliação, como de prescrição. E uma das coisas que são importantes são os biomarcadores. E aí você pode se perguntar, poxa, professor, por que você está fazendo essa live? Por que você está conversando isso com a gente? Porque hoje grande parte dos alunos estão na academia, diferente da época, né, que eu vivia dentro da academia como professor de academia. Hoje eu milito no ensino básico e no ensino superior, né? Seja bem-vindo, querido. Então hoje as pessoas, né, elas
estão indo para a academia, diferente de outrora, porque o médico indicou. Sabe o que é que significa isso, gente? Significa que o exercício físico, ele está dentro do patamar de possibilitar às pessoas redução na aquisição de doenças, redução em patologias crônico-degenerativas, né? Além de começar a interagir como promotor de saúde. Não é à toa que a nossa profissão já há 5 anos, ela já está entre as 5 primeiras profissões mais promissoras, tá? E recentemente a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, New York Heart Association, a American Heart Association, elas andaram comentando, dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, a necessidade das pessoas manterem o seu exercício físico, né? Para quê? Para a saúde. O que é que muda nisso aí? Muda a intensidade, tá? As recomendações são de intensidade leve a moderada. O que é que seria uma intensidade leve a moderada? 40 a 59% de volume máximo de oxigênio, atividade moderada, 20 a 39% de volume máximo de oxigênio. Aí você vai dizer assim, ô professor, mas eu não fiz um teste de VO2 com ele. Beleza. Existe uma correlação chamada intensidade relativa entre o volume máximo de oxigênio, a frequência cardíaca máxima e a escala subjetiva de esforço de Borg. Tá? Então essa atividade leve de 20 a 39% da frequência do VO2 máximo, ela equivaleria a 35, 54% da frequência máxima e a 55, 69% se for moderada. Se for em relação à escala de Borg, 10, 11 na escala de Borg, 12 a 13 na escala de Borg. Bom, por que é importante isso aí? Porque recentemente nós temos falado muito nas atividades de alta intensidade. E realmente os estudos científicos têm demonstrado que as atividades de alta intensidade, né, o chamado treinamento intervalado, que iniciou com o Zatopek lá em 1900 e lá vai bolinha, né? Seja bem-vindo, Thiago. Valeu, você é que é fera, cara. E aí, essa atividade que iniciou anos atrás, chamada treinamento intervalado, hoje ele recebe o nome de treinamento intermitente, né? De treinamento de alta intensidade, enfim. Não importa a nomenclatura, importa a metodologia, né? A metodologia ela se baseia em você fazer atividades de alta intensidade, intercaladas com atividade de baixa intensidade ou com repouso passivo. Bom, quando a gente fala nas recomendações dos órgãos internacionais e nacionais sobre exercício em saúde, essa intensidade ela tem que ser reduzida. E aí por que ela tem que ser reduzida? Porque essa redução da intensidade, ela vai manter níveis nos quais os nossos eritrócitos, juntos com leucócitos é uma célula de defesa, só para lembrar, eles não vão ser destruídos tanto quanto na atividade de alta intensidade, comparativamente, em virtude de que a temperatura sanguínea não vai elevar-se tanto junto com a temperatura corporal e a pressão arterial. Tá? Então, essa atividade, ela começa a ser, de certa forma, mais recomendada. E existem biomarcadores. O que são bio? Né? Bio, vida, marcadores. Marcadores, denominados marcadores que servem inclusive para estudos epidemiológicos, que vão nos trazer a possibilidade não só de avaliar, como de prescrever exercícios através de biomarcadores que possibilitem com que eu veja através de estudos epidemiológicos a necessidade do cliente ou paciente, como queiram denominar. Tá? Quando nós observamos, por exemplo, um biomarcador água, nós temos a água interna, a água das células corporais, e a água externa.
essa externa não é externa ao meu corpo, é aquela água que está presente externamente à célula. Para que vocês entendam como é que isso funciona, imagine que nós fôssemos uma fruta, por exemplo, ou vamos analisar a fruta para entender água interna e externa. Quando uma fruta, como uma laranja, qualquer outra fruta, ela começa a perder essa água interna começa a ir para o meio externo, essa fruta começa a murchar, suas células começam a degenerar. Se nós pegarmos, por exemplo, o músculo esquelético, um pedaço de carne, né? Esse músculo ele vai ter o QO2, que é o coeficiente de oxigênio do músculo, e vai ter a mioglobina, que é comparativa à hemoglobina muscular. Tá? Esses tecidos, eles não só vão ter oxigênio, como a água também tem H2O, então são 2 moléculas de hidrogênio para cada meia molécula de oxigênio, né? Quando a gente tem esses compostos químicos, eles são chamados de biomarcadores. Por quê? Porque a desidratação do nosso organismo humano é um biomarcador que vai fazer com que as células se tornem inflamadas, promove inflamação celular. Outro biomarcador importante é a relação entre a parte de gordura e a parte muscular, né? Isso aí a gente consegue, por exemplo, com uma composição corporal. Você pode adquirir a composição corporal por um trabalho de bioimpedância elétrica, aquele com os eletrodos, não aquelas balancinhas, tá certo? Você pode ter através de uma composição corporal, onde você vai ter o peso gordo, peso magro, peso residual, peso em excesso. Não vai indicar ali o estado de desidratação, a BIA vai ser o maior indicador, tá? E você pode também utilizar-se de testes, como o teste de sentar e levantar do Gil Soares, tá? Que vai ser um marcador epidemiológico da condição de coordenação e equilíbrio da pessoa. Quando a gente pensa em testes físicos, primeira coisa que vem à mente são os testes tradicionais de uma academia. Teste de apoio de frente, teste de abdominal, teste de 1 RM, teste de 7 a 10 RM. Todos esses protocolos são protocolos que avaliam a força e a flexibilidade. Mas em termo epidemiológico, ele não nos traz determinados dados. Nós temos outros testes utilizados em termos epidemiológicos. Tá? Força de pressão manual, força da coluna lombar, né? Testes de Matsudo, do Vitor Matsudo. Acessem depois a plataforma do Celafisk, né? Teste do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Acessem depois a ACSM, American College of Sport Medicine, ou a SBMEE, que é a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Né? Eu faço parte da SBME, sou um dos revisores científicos, inclusive, da revista. Tá? Então, quando a gente fala em biomarcadores, nós estamos falando, por exemplo, na relação que existe entre a quantidade de gordura no organismo e a quantidade de músculo, porque o aumento da massa magra, ele é um biomarcador indicador de saúde. E o percentual de gordura, a composição corporal, tanto elevada demais como baixa demais, ela também é um biomarcador de saúde, porque abaixo percentual de gordura, ele vai danificar algumas células, alguns organismos, dentre elas as vitaminas lipossolúveis e os hormônios lipossolúveis. Então, um fisiculturista, ele consegue manter esse nível durante um certo tempo, mas se você observar, ele tem um período de off, né, onde ele se alimenta, ele aumenta a sua composição corporal, ele tem um período onde ele vai ter o ganho e aquisição de massa muscular, e ele vai ter um período onde ele vai, de certa forma, desidratar as células dele, né, para que possa aparecer a fibragem muscular, as fibras aparecerem, né, bem como reduzir o percentual de gordura. Mas assim que ele desce do pódio, ele volta a ter novamente uma composição corporal adequada.
Tá? Então, quando a gente fala de biomarcadores, nós falamos de estabelecer uma condição de saúde, né? Avaliar a condição de saúde desse indivíduo. Né? E determinadas plataformas que nós temos hoje, né? Elas já permitem com que a gente faça determinadas avaliações e prescrições de certa forma à distância. Eu acho que no mundo tecnológico não tem como fugir mais a isso. Eu acho que o que a gente tem que questionar não é a prescrição do exercício à distância, é quem está prescrevendo esse exercício. Porque olha só, nós já temos ensino à distância. Nós estamos numa situação da qual os indivíduos estão reclusos, estão em suas residências, e eles vão ficar lá sem se exercitar. E o aumento do risco à saúde, o aumento da composição corporal, a redução da massa magra, como é que fica isso aí? Né? Então eu tenho uma visão diferente, né? Não estou dizendo que uma vai substituir o outro, né? Eu estou dizendo que os profissionais que hoje estão no mercado, ele pode, enquanto personal trainer, enquanto professor de academia, utilizar ferramentas tecnológicas para fazer a prescrição de exercício. Quando começou essa pandemia e ela se alastrou aqui para o nosso estado, em um grupo de rede social do WhatsApp, alguns alunos personagens do dono de academia, quando eu fiz uma postagem, disseram: poxa, professor, e nós? Nós somos autônomos, nós vivemos disso aí. E eu falei: gente, eu continuo dando aula para os meus alunos da faculdade, né? Eu estou utilizando uma ferramenta interativa, onde a gente faz uma videoconferência. Esses alunos, eles participam ao vivo e a cores. Nós interagimos por uma tela de computador, por uma tela de celular. E aí eu comentei que nós podemos fazer a mesma coisa com exercício. Eu louvo que alguns colegas de profissão estão fazendo, utilizando o Instagram, né, que é uma rede social, né, o IGTV do Instagram, né, para mostrar maneiras e formas dos alunos se exercitarem. Gente, isso é magnífico, nesse momento isso é magnífico, né? Tem pessoas com tanta informação, com tanta fake news, que estão entrando em depressão ou piorando o seu quadro depressivo, ou até entrando numa histeria coletiva, porque é tanta informação equivocada nas redes sociais, que nesse momento as pessoas começarem a se preencher de exercício voltado para a saúde, liberando endorfina, liberando serotonina, isso ameniza muita coisa nessa população, gente. E nós, professores de educação física, somos os profissionais adequados para isso. Tanto faz ser online como presencial. Se não tem o profissional da educação física, o risco do erro é 1000 vezes maior do que o de acerto. Da mesma forma que sendo online ou presencial, se há um profissional de educação física que está dirigindo a atividade, que conhece o seu aluno, que avaliou o seu aluno, será que ele não tem condição de fazer isso? Então, se você concorda que ele não tem condição de fazer isso, então que se acabem tudo que existe online, inclusive o Instagram, onde a gente está conversando agora. Será que vocês não conseguem aprender alguma coisa desse bate-papo nosso? De uma live de Instagram, de uma live de YouTube? Será? Será que a tecnologia não permite isso? Eu não nasci com ela. Eu sou da época da máquina datilografar. Eu sou da época da calculadora científica. Eu fazia o cálculo da composição corporal por Guedes e outros autores que utilizam, né, determinadas escalas, raiz quadrada e etc. Eu tinha que fazer numa calculadora científica. Hoje o que é que nós temos na tecnologia? Programas, softwares, né, aplicativos onde você digita os dados já saem. Gente, isso é tecnologia. Na época, para aferir a frequência cardíaca, eu colocava o dedo na região radial. Hoje você tem um monitor de frequência cardíaca. Isso é uso de tecnologia.
nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor e seguir as diretrizes, né, dos órgãos que fazem isso aí, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o slide um pouco do que eu falei, tá legal? Para que vocês visualizem isso aí. Deixa eu tentar melhorar aqui a imagem, tá? Eu acho que agora deve estar melhor para vocês visualizarem. Pronto. Aqui a gente tem o que eu falei da intensidade relativa, né, onde a gente tem desde muito leve a intensidade máxima, né, e a relação com volume máximo de oxigênio, frequência cardíaca máxima e escala de percepção subjetiva de esforço de bordo. Bom, hoje, um dos melhores biomarcadores para avaliar a capacidade cardiorrespiratória é o volume máximo de oxigênio. E aí nós temos uma infinidade de testes, de protocolos para se fazer isso. Desde um teste de corrida de Cooper, um teste de banco de McArdle, um teste de piscina, né, também do McArdle, né, banco King's College, tem banco da professora Socorro Cirilo, da UFPB, da Federal da Paraíba, né, que usa várias alturas de banco. Nós temos teste em esteira, diversos testes em esteiras com inclinação. Hoje a gente tem a velocidade ventilatória máxima, o VVM, que você pode utilizar em uma esteira sem inclinação, tá? Então hoje nós temos uma infinidade de protocolo, onde você pode descobrir o volume máximo de oxigênio, tá? Mas, mesmo que você não tenha feito nenhum teste, você ainda tem a escala subjetiva de esforço. Estudos científicos já demonstraram que há uma estreita relação entre a percepção subjetiva de esforço e o volume máximo de oxigênio. Então, dessa forma, você pode conseguir prescrever exercícios baseados nessa condição. Aqui nesse próximo slide a gente tem o grau, né? E quais são as atividades que devem ser encorajadas ou desencorajadas, né, em situação de saúde, tá? Então aqui tem ausência, né, de problemas cardiovasculares ou de retinopatia diabética, por exemplo, e quando o aluno deve estar praticando e quais são as atividades encorajadas. Então observem que tem levantamento de peso, tem o boxe, esporte competitivos, atividades de Cooper, ginástica de alto impacto, etc. Como atividades encorajadas. Bom, isso foi na época que esse estudo foi publicado. Hoje nós temos demonstração de atividade HIIT para hipertensos, cardiopatas e diabéticos. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que uma pessoa que se formou há muito tempo, e eu vou me usar como exemplo, me graduei em 1991, tá? Se ela não se atualizar, ela vai ficar com aqueles conceitos da antiguidade. E hoje não tem motivo para que isso aconteça, porque o que nós temos é uma gama de revistas científicas, onde nós podemos pesquisar o que fazer e o como fazer, tá? Então não há necessidade mais, né, de nós acharmos que não há condição de um indivíduo, né, conseguir prescrever uma dada atividade, né, ou conseguir estar atualizado para fazer isso, porque a internet está aí. O que nós precisamos é parar de compartilhar fake news, de ler revistas que não são científicas, de ficar vendo as loucuras de certos blogueiros sem nenhuma formação, né? Nós temos que ir na fonte, nas diversas fontes, e estarmos atualizados para isso. Então eu vou passar aqui para vocês situações, por exemplo, no qual o indivíduo não deve realizar exercício. Esse box está no livro Diretrizes para Avaliação.
e prescrição de exercício do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse box apresenta os principais sinais ou sintomas sugestivos de uma doença cardiovascular e pulmonar. Então, o indivíduo que sente dor, desconforto, outro equivalente anginoso no tórax, pescoço, maxila, braços, outras áreas, né? Isso pode ser devido a uma isquemia. O indivíduo com falta de ar em repouso, ou com ligeiro esforço, com vertigem, com síncope, com ortopneia ou dispneia paroxística noturna, né? Com edema de tornozelo, com palpitação taquicardia, com claudicação intermitente, com sopro cardíaco conhecido, com fadiga, exercício ou falta de ar habitual, são os indivíduos que nós, professores de educação física, não podemos realizar um teste para avaliar o volume máximo de oxigênio. Então, essa pessoa deve ser encaminhada para um cardiologista, para que este, que é o profissional habilitado, por sua vez, possa fazê-lo. Uma outra maneira de você fazer uma estratificação inicial de risco do American College é a classificação de baixo, moderado e risco elevado. Tá? Então, indivíduos mais jovens, menor que 45 anos de idade, e mulheres menor que 55, e que não apresentam sintoma e nem se enquadram num limiar de fator de risco, no quadro 2.1, que eu vou mostrar já, né? Eles estão aptos à prática de exercício físico de alta intensidade e baixa intensidade, bem como a serem avaliados por nós, professores de educação física. Os indivíduos maiores que 45 anos, caso de 55 de mulheres, ou que se enquadram em 2 ou mais fatores de risco, né, do próximo quadro que eu vou mostrar, são indivíduos de risco moderado. Dependendo da situação, nós ainda podemos, né, aplicar um teste VO2 máximo. Já o indivíduo de alto risco, que tem ou mais sintomas do box 2.1 ou doença cardiovascular pulmonar ou metabólica conhecida, são os indivíduos do quais nós não podemos avaliar e prescrever. E quais são os sinais e sintomas? São esses aqui que eu mostrei anteriormente, que é o box 2.1, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer também é fazer uma estratificação de risco do Colégio Americano de Medicina do Esporte para verificar critérios definidores. Então, fator de risco positivo, a história familiar, né? Quando alguém do sexo masculino, parente de primeiro grau, né, como o pai, o irmão, o tio, avô, né, com 55 anos, antes disso faleceu de um infarto do miocárdio, de uma doença cardiovascular. Quando mulher, né, quando ela é abaixo de 65 anos, né, principalmente a mãe ou parente de primeiro grau. No caso do indivíduo fumante ou ex-fumante, o indivíduo que tem pressão sistólica maior que 140, diastólica maior que 90, né? Medida em 2 ocasiões diferentes. Indivíduos com colesterol elevado, indivíduo com glicose em jejum acima de 130, 140, medida confirmada pelo menos em 2 ocasiões diferentes. Indivíduos com obesidade acima de 30 kg por metro quadrado, né? São indivíduos que são de fatores de risco. Indivíduo sedentário, gente, o indivíduo sedentário, o indivíduo que não participa de um programa de atividade física, ele é um fator de risco inicial para uma cardiopatia ou outra doença, né? Enquanto que o colesterol maior ou igual que 160 mg decilitro, ele é um fator negativo. Então, olha só, existem alguns fatores, alguns biomarcadores que são voltados para a saúde, que permitem que nós prescrevamos exercícios voltados à saúde. E é isso que eu tenho falado ultimamente, e talvez algumas pessoas não tenham entendido, é que nesse momento de pandemia, nós devemos continuar prescrevendo exercícios para os nossos alunos. E nós temos a ferramenta online para isso. Nós temos vários aplicativos,
Né? O próprio Google disponibiliza um gratuito. Nós temos a ferramenta Instagram. Estou aqui online com vocês, fazendo uma live. A diferença é que eu não estou vendo vocês, só vocês que estão me vendo, né? Mas nós temos aplicativo onde você visualiza o outro, né? Você pode corrigir teu aluno, né? E aí como é que uma pessoa pode dizer que não existe atividade física online, que não sei o quê? Então, gente, não existe curso à distância. Encerra os seus cursos à distância, acabou o Instagram, acabou o Facebook, acabou o aplicativo, vamos voltar para a Idade da Pedra, né? Não, não é assim. Nós temos hoje biomarcadores, nós temos hoje programa de avaliação online. Tu digita teus dados, ele te dá o resultado, tá? E é uma puta de uma ferramenta. O MyScore, por exemplo, né? Que uma empresa criou através do Fernando, que é um baita de um cientista. Esse cara criou uma ferramenta em que você pega dados epidemiológicos, pega trabalho do professor Gil, né? Cláudio Gil, do Matsuda, de outros autores, e tá ali dentro, né? Aí você vai ser contra esses caras que estão publicando há tantos anos. Professor Manuel Costa, da Universidade Estadual de Pernambuco, tem um grupo de estudo, tem pessoas que defenderam tese de mestrado, tese de doutorado, sobre gasto calórico utilizando, sabe o quê? Sabe o quê? Xbox, utilizando esses jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos é uma outra ferramenta de se fazer exercício voltado à saúde. Eu não estou falando de exercício para estética, para hipertrofia, para definição. Estou falando de saúde, gente. Saúde. Exercício para a saúde. Tá bom? Combinei que nossas lives ficariam curtas. Eu tinha feito algumas lives longas. Completamos aí já uns 35 minutos de bate-papo. Eu espero que aqueles que solicitaram essa live, esse conteúdo, estejam satisfeitos, tenham participado aqui, né? Eu vou deixar ela disponível no YouTube para vocês, embora a imagem lá atrás, a coisa não tá legal, né? Mas mesmo assim eu vou estar deixando disponível para vocês, para aqueles que não acompanharam poderem acompanhar no outro momento, tá bom? Agradecer a presença de todos. Quero saber se alguém que participou tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Se querem que eu dê continuidade no outro momento, falando de frequência máxima, de frequência de reserva, de cálculo do MET, sei lá, de duplo produto, a relação duplo produto frequência cardíaca, a restrição aeróbica funcional, que é o FAI, a restrição aeróbica biocárdica, que é o MAI, tudo isso são bioindicadores, perfil lipídico, enfim, nós temos diversos biomarcadores e indicadores para se avaliar e se prescrever exercício, onde o indivíduo possa melhorar seu quadro de saúde. Tá bom? Gente, obrigado para vocês, boa noite, espero que tenham gostado, né, e compartilhe isso aí com um colega. Grande abraço.